Você já esteve na escuridão completa? Não a escuridão de um quarto, com as cortinas fechadas, mas uma escuridão tão pesada, tão absoluta, que você não consegue ver sua própria mão na frente do rosto. Nesse tipo de escuridão, o silêncio parece mais alto, o coração bate mais rápido. Percebemos quão pequenos somos e quão desesperadamente precisamos de uma luz. Há uma pergunta que assombra o fundo da mente humana, uma pergunta que muitas vezes tentamos enterrar sob o barulho de nossas vidas diárias, sob nossos compromissos e nossos planos para o próximo ano. A pergunta é: como isso termina? Não apenas para nós como indivíduos, mas para o mundo. Olhamos para as manchetes, vemos as guerras, os rumores de guerras, os desastres naturais e a confusão moral. E nos perguntamos: é isso? O relógio está em contagem regressiva. E se estiver, o que acontece conosco? O que acontece com os pecadores? O que acontece com aqueles que esqueceram Deus? Meu amigo, você não precisa adivinhar. Você não precisa viver no medo trêmulo do desconhecido. O Deus que criou as estrelas não nos deixou tateando no escuro até o fim. Ele enviou uma mensageira, enviou uma secretária, enviou uma humilde freira polonesa, irmã Maria Faustina Kowalska, para registrar os detalhes específicos do ato final da história humana. Mas ouça com atenção, porque o que ela escreveu em seu diário não é o que você pode esperar. Não é uma mensagem de perdição por pura perdição. Não é uma mensagem de fogo para consumir os desesperados. É uma mensagem de uma missão de resgate tão vasta, tão dramática e tão terna, que deveria colocar você de joelhos, não de terror, mas em lágrimas de alívio. Um sinal está chegando, um sinal no céu. O próprio Jesus Cristo o descreveu para Santa Faustina. Ele disse a ela exatamente o que o mundo verá, antes que o dia da justiça chegue. É o aviso final, sim, mas também é o abraço final. Antes de abrirmos as páginas do diário para descobrir este grande sinal, antes de entrarmos na visão que nos mostra o céu ficando preto e a cruz resplandecendo com luz, devemos nos ancorar. Estamos falando de coisas pesadas, do fim dos dias e do julgamento das almas. É fácil sentir medo, mas o Senhor diz: não temas. Então, vamos criar um santuário de paz bem aqui, agora mesmo. Convido você, antes de prosseguirmos, a fazer um ato de profunda entrega. No silêncio do seu coração ou nos comentários abaixo, escreva estas simples palavras: Jesus, eu confio em vós. Se você está carregando um fardo pesado, ou se está preocupado com um ente querido que parece longe de Deus, alguém que você teme não estar pronto para este grande sinal, escreva o primeiro nome dele ao lado da sua oração. Vamos colocá-los nos raios da misericórdia juntos. Faça isso agora, como um ato de fé, de que a misericórdia é mais forte que a justiça. Jesus, eu confio em vós. Agora, vamos caminhar juntos para a revelação. Para entender o grande sinal, precisamos primeiro entender o tempo em que vivemos. Muitas vezes, pensamos no tempo como horas e minutos, mas aos olhos do céu, o tempo é dividido em duas eras. Santa Faustina registra que estamos vivendo atualmente em uma era muito específica, muito especial. É um período de graça que tem um prazo. Na entrada 1146 do diário, Jesus fala com um tom que é ao mesmo tempo um súplica e uma ordem. Ele diz a Faustina: estou prolongando o tempo da misericórdia por causa dos pecadores, mas ai deles se não reconhecerem este tempo da minha visita. Ele continua com uma metáfora que gela a alma e, no entanto, oferece a única saída. Minha filha, fala ao mundo inteiro da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, e especialmente para os pobres pecadores. E então, o ultimato. Antes do dia da justiça, estou enviando o dia da misericórdia. Pense nessa estrutura. Antes que o juiz assuma o tribunal, o Salvador abre a porta, mas existem duas portas. Jesus disse a Faustina: quem se recusa a passar pela porta da minha misericórdia, deve passar pela porta da minha justiça.
Imagine-se em um grande salão. À sua esquerda, há uma porta de ferro, pesada, fria, inflexível. Essa é a porta da justiça. Se passarmos por essa porta, somos julgados estritamente pelos nossos méritos. Somos julgados por cada palavra ociosa, cada pensamento egoísta, cada ato de caridade deixado por fazer. Quem entre nós pode ficar diante dessa porta e dizer: estou limpo? Quem entre nós não tem dívida a pagar? A porta da justiça é justa, perfeitamente justa. E é exatamente por isso que é aterrorizante, porque não precisamos de justiça, precisamos de perdão. Mas à sua direita, a outra porta, está aberta. Uma luz quente emana dela. É a porta da misericórdia. Jesus está implorando ao mundo para passar por esta porta agora, enquanto ela ainda está aberta. Mas Ele nos conhece. Ele sabe que a humanidade é teimosa. Ele sabe que somos distraídos, que somos sonâmbulos em nossas vidas, ignorando o chamado da graça. Ele sabe que muitos não olharão para cima até serem forçados. E assim, em sua infinita piedade, Ele prometeu uma intervenção cósmica final, um sinal tão massivo que ninguém na Terra será capaz de ignorar, um sinal que fará o mundo parar. Agora, isso nos leva à entrada 83 do diário. Esta é uma das entradas mais vívidas, cinematográficas e profundas de todo o texto. Não é uma parábola, é uma profecia. Jesus diz a Santa Faustina: escreve isto, antes de vir como justo juiz, venho primeiro como Rei da Misericórdia. Observe a ordem. Ele vem primeiro como o Rei da Misericórdia. Ele quer salvar, não condenar. Ele continua. Antes de vir o dia da justiça, será dado aos homens este sinal no céu. Apagar-se-á toda a luz no céu e haverá uma grande escuridão sobre toda a terra. Vamos fazer uma pausa e tentar imaginar isso. Não é um eclipse solar, não é um dia nublado, é a extinção de toda a luz. O sol escurece, a lua não reflete nada, as estrelas desaparecem. As luzes artificiais de nossas cidades, a eletricidade na qual confiamos, podem não significar nada contra este véu sobrenatural. Imagine o silêncio que cairá sobre as nações. Os mercados de ações não significarão nada. As guerras por fronteiras cessarão. As discussões em nossas telas desaparecerão. Naquela escuridão total, cada ser humano será deixado com apenas uma coisa: sua própria consciência. Será um momento de clareza absoluta e aterrorizante. Perceberemos que somos criaturas e que o Criador está se aproximando. Mas Deus não nos deixa no escuro. Ouça o que se segue. Jesus descreve o sinal. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e das aberturas onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes que iluminarão a terra por um período de tempo. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Esta é a obra-prima da divina misericórdia. Quando pensamos na cruz, muitas vezes pensamos em madeira e pregos, pensamos em sofrimento, pensamos no preço pago pelo pecado, mas nesta visão, a cruz é transformada na fonte de iluminação. Jesus especifica algo incrivelmente importante aqui. Ele diz que a luz vem das aberturas, onde as mãos e os pés do Salvador foram pregados. Por que esse detalhe é tão crucial? Por que ele simplesmente não disse da cruz? Porque as chagas de Jesus são o tesouro da igreja. As feridas são a prova do seu amor. As feridas são os lugares de onde jorraram o sangue e a água. Ao dizer que a luz vem de suas feridas, Jesus está nos dizendo que mesmo no final, mesmo quando o céu está preto e o julgamento está próximo, a luz que nos salva vem do seu sofrimento por nós. Essas feridas foram causadas pelos nossos pecados. Nosso orgulho cravou os pregos em suas mãos. Nossa errância cravou o prego em seus pés. Mas neste grande sinal, Deus inverte a lógica de crime e castigo. Os próprios lugares onde o ferimos tornam-se os lugares de onde Ele irradia sua luz sobre nós. É como se Ele estivesse dizendo ao mundo: olhem, olhem o que vocês fizeram comigo. E olhem como eu ainda amo vocês. Minhas feridas não lançam raios de vingança. Elas lançam raios de luz para guiá-los para casa.
A profecia diz que essa luz iluminará a terra por um período de tempo, e é um período de graça, uma chance final para o arrependimento. Imagine a alma que negou Deus a vida inteira, parada naquela escuridão, olhando para cima e vendo a cruz radiante. Essa alma tem uma escolha. Pode se afastar com orgulho, recusando-se a ser salva, ou pode cair de joelhos e dizer: Jesus, eu confio em vós. É por isso que chamamos este vídeo de missão de resgate, porque este sinal é o último bote salva-vidas lançado a um mundo que se afoga. Mas, meu amigo, devemos nos fazer uma pergunta difícil. Por que esperar? Por que esperar que o céu fique preto? Por que esperar que as estrelas se apaguem? Jesus disse a Santa Faustina que quem se recusa a passar pela porta da misericórdia deve passar pela porta da justiça. Se esperarmos até o grande sinal, estamos jogando com a nossa eternidade. Estamos apostando que teremos a força para nos arrepender naquele momento aterrorizante. Mas o medo muitas vezes nos paralisa. O medo pode nos fazer esconder. O Senhor quer que vamos a Ele agora, na calmaria, não apenas na tempestade. Há outra visão no diário que é paralela a esta. Uma visão que ocorre não no céu, mas dentro da alma. Isso nos ajuda a entender o que essa luz realmente faz. Faustina escreve sobre um encontro onde viu o estado das almas. Ela viu que a luz de Deus revela a verdade. Quando o grande sinal aparecer, não será apenas uma luz externa iluminando as árvores e as montanhas. Provavelmente será uma iluminação interna, uma iluminação da consciência. Veremos nossas vidas como Deus as vê. Veremos as vezes em que passamos direto pelo mendigo. Veremos as vezes em que guardamos rancor por 10 anos. Veremos as vezes em que colocamos o dinheiro antes da família, ou o prazer antes do dever. Será doloroso. A verdade é sempre dolorosa para aqueles que viveram em ilusões, mas lembre-se da fonte da luz, das feridas, da misericórdia. Jesus diz a Faustina em outra entrada: meu coração transborda de grande misericórdia para com as almas, e especialmente para os pobres pecadores. É para eles que o sangue e a água jorraram do meu coração como de uma fonte transbordante de misericórdia. Ele quer que saibamos que não importa o que essa luz revele em nossas almas, a misericórdia dele é maior. Quero falar diretamente com você agora. Você, que pode estar sentindo um aperto no peito. Talvez você esteja pensando: eu fiz coisas demais. Se o céu escurecesse hoje e a cruz aparecesse, a luz me queimaria, não me salvaria. Você está errado, e digo isso com a autoridade das promessas dadas a Santa Faustina. Jesus disse a ela que os maiores pecadores coloquem sua confiança na minha misericórdia. Eles têm o direito, antes dos outros, de confiar no abismo da minha misericórdia. Você ouviu isso? Antes dos outros, o pecador tem prioridade no coração de Jesus. O médico vem para os doentes, não para os saudáveis. Ele disse a ela: não posso punir o maior pecador se ele apelar para a minha compaixão, mas, pelo contrário, eu o justifico na minha insondável e inescrutável misericórdia. Então, se você tem medo do grande sinal, o remédio é simples. Não espere pelo sinal. Torne-se um filho da luz hoje. Como fazemos isso? Como nos preparamos para os dias que Santa Faustina previu? Não precisamos construir bunkers subterrâneos ou estocar comida para anos, embora ser prudente seja bom. A verdadeira preparação é espiritual. Primeiro, devemos viver na porta da misericórdia todos os dias. Isso significa confissão regular. A confissão é o tribunal da misericórdia. É o lugar onde vamos ao juiz e, em vez de uma sentença, recebemos o perdão. Quando você vai se confessar, você está passando por essa porta. Você está limpando sua conta antes que a escuridão caia. Segundo, devemos usar o vaso que Jesus nos deu, o terço da divina misericórdia. Jesus fez uma promessa específica sobre esta oração em relação ao fim dos tempos. Ele disse: pela recitação deste terço, aproximas a humanidade de mim, e ainda mais poderosamente em relação à hora da morte, que é, para cada um de nós, nosso próprio fim dos tempos pessoal.
Ele disse: quando recitam este terço junto aos agonizantes, eu me coloco entre o meu Pai e a alma agonizante, não como justo juiz, mas como Salvador misericordioso. Pense no poder que você tem em suas mãos quando segura seu terço. Você tem o poder de invocar o Salvador misericordioso. Você tem o poder de mudar a natureza do julgamento da justiça estrita para a misericórdia amorosa. Há uma história, talvez você a tenha sentido em sua própria vida, sobre a luta para confiar. Olhamos para o mundo e ele já parece tão escuro. Vemos sofrimento que não faz sentido. Vemos os inocentes sofrendo e perguntamos: onde está essa luz? Onde está essa misericórdia? Santa Faustina também perguntou isso. Ela sofreu imensamente. Ela foi ridicularizada por outras irmãs que achavam que ela era preguiçosa ou histérica. Ela sofreu doenças físicas que atormentavam seu corpo com dor. Ela sentiu a escuridão espiritual do abandono, mas, no meio disso, Jesus ensinou a ela o segredo do vaso da confiança. Ele disse: as graças da minha misericórdia colhem-se com um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. O grande sinal no céu, a escuridão e a cruz, são o teste final de confiança. Quando o mundo escurecer, confiaremos que a luz está chegando. Quando virmos as feridas de Deus, confiaremos que são para nós. Imagine por um momento que a profecia aconteça hoje à noite. Imagine que você está seguindo sua rotina noturna. Você está lavando a louça ou talvez lendo um livro. De repente, a lâmpada ao seu lado pisca e apaga. Você olha pela janela e as luzes da rua sumiram. A lua sumiu. Um silêncio cai sobre a vizinhança. Seu primeiro instinto pode ser pânico. A escuridão é espessa, opressiva. Parece que o ar foi sugado para fora da sala. Mas então, você se lembra. Você se lembra das palavras da humilde freira. Você se lembra da promessa do Rei da Misericórdia. Você olha para cima e lá, perfurando a abóbada negra do universo, está o sinal do Filho do Homem, a cruz. E de suas mãos e de seus pés, raios de brilho banham a terra aterrorizada. Naquele momento, enquanto o mundo treme, você pode permanecer firme. Você pode olhar para aquela luz e dizer: eu te conheço. Eu conheço essa luz. Essa é a luz que me perdoou. Essa é a luz que convidei para o meu coração. Para aquele que confia, o grande sinal não é o sinal da perdição. É o sinal do noivo vindo buscar sua noiva. É o sinal de que o sofrimento da história está prestes a acabar e o reinado do amor está prestes a começar. Mas também devemos pensar naqueles que não sabem. Jesus disse a Faustina: minha filha, olha para o abismo da minha misericórdia e dá louvor e glória a esta minha misericórdia. Faze-o desta maneira. Reúne todos os pecadores do mundo inteiro e mergulha-os no abismo da minha misericórdia. Este é o nosso trabalho. Somos os vigias na muralha. Se sabemos que o sinal está chegando, temos o dever de avisar a cidade adormecida, não gritando nas esquinas com raiva, mas irradiando misericórdia em nossas vidas. Cada vez que você perdoa alguém que o machucou, você é um sinal da cruz para eles. Cada vez que você oferece um sacrifício por um pecador, você está abrindo uma fresta na porta da misericórdia para eles. O tempo é curto. Jesus disse, pouco antes do último dia. Não sabemos se pouco significa anos, décadas ou séculos, mas no âmbito da eternidade, é um piscar de olhos. Estamos vivendo no tempo da grande espera. Deus está segurando seu braço. Ele está esperando. Ele está esperando por você. Ele está esperando pelo seu vizinho. Ele está esperando por aquela pessoa que você acha que não tem salvação. Há uma urgência linda e aterrorizante no diário. Jesus diz, eu sou o amor e a própria misericórdia. Não existe miséria que possa medir-se com a minha misericórdia, nem a miséria a esgotará, porque à medida que se dá, ela aumenta. Deixe isso penetrar. Sua miséria, seu pecado, seu quebrantamento não esgotam a misericórdia de Deus. Ela a aumenta. Quanto mais você precisa, mais Ele dá. Então, ao contemplarmos este grande sinal, a escuridão e a luz,
Tomemos uma resolução. Vamos resolver não sermos pegos dormindo. Vamos resolver viver cada dia como se a cruz estivesse prestes a aparecer no céu. Se você soubesse que o céu escureceria amanhã, para quem você ligaria hoje? Quem você perdoaria? Que pecado secreto você finalmente confessaria? Faça isso agora. A luz da cruz já está brilhando nos sacramentos. A luz já está brilhando nas páginas da Escritura. A missão de Santa Faustina era preparar o mundo para a segunda vinda. Ela escreveu: "Prepararás o mundo para a minha última vinda." Ela fez a parte dela. Ela escreveu as palavras, sofreu as noites, passou a mensagem para nós. Agora é a nossa vez. Somos os guardiões desta mensagem. Não deixe o medo dominar seu coração. O diabo quer que você tenha medo do fim dos tempos. Ele quer que você pense nisso como um tempo de destruição. Mas Jesus quer que você veja isso como o tempo da revelação suprema do amor. A escuridão virá. Isso é certo. As luzes deste mundo falharão. Isso é certo. Mas a luz da misericórdia nunca falhará. Das feridas de suas mãos, onde o pregamos, a luz fluirá. Da ferida de seus pés, onde o prendemos, a luz fluirá. Da ferida de seu lado, onde o transpassamos, o oceano de misericórdia fluirá. Passe pela porta agora. A maçaneta está do seu lado. A porta está destrancada. O Pai está esperando. Ao concluirmos esta reflexão, quero deixá-lo com as próprias palavras que Jesus usou para consolar Faustina. Palavras que devem soar em seus ouvidos sempre que você olhar para o céu e se perguntar sobre o futuro. Ele disse: "Nada receis, eu estou sempre contigo." E dize à humanidade sofredora que se aconchegue no meu misericordioso coração e eu a encherei de paz. Aconchegue-se perto do seu coração. Esse é o único abrigo seguro o suficiente para o fim dos dias. Se esta mensagem mexeu com sua alma, se você sente a urgência e o conforto desta profecia, não guarde para si. Compartilhe esta luz. E lembre-se da oração que colocamos no santuário no início. Jesus, eu confio em vós. Diga isso quando acordar. Diga quando as notícias o assustarem. Diga isso quando pecar. Diga quando morrer. Jesus, eu confio em vós. Pois nessa confiança, a escuridão não pode nos tocar. Nessa confiança, já estamos em casa. Que a divina misericórdia o envolva, o proteja e o conduza pela porta, agora e na hora do grande sinal. Amém.